história que em 2012 completou 33 anos. Missão: empreender ações para a melhoria de vida dos cidadãos. E foi através da política que Márcio Bittar encontrou meios de contribuir a favor do povo mais guerreiro da Amazônia, o seu povo do Acre. Desde sua eleição em 2010, com a expressiva votação de mais de 52 mil votos, tornando-o o segundo deputado federal mais votado do Brasil proporcionalmente, Márcio busca a correção de uma grave injustiça: inserir demais estados na distribuição dos royalties do petróleo brasileiro. Em entrevista, Márcio deixa claro que não vai desistir da luta, que ajudará muito o seu estado e garantirá justiça aos demais. Para o meu estado, por exemplo, dentro da divisão mais justa, o meu estado hoje recebe 8 milhões, de um total de quase 22 bilhões de reais. A proposta mais humilde, que é do senador Wellington Dias, no auge do que já está descoberto em exploração, o meu estado receberia quase 700 milhões de reais por ano, o que para o Acre é muito dinheiro. E o Acre não está em riqueza para abrir mão de um recurso que ele tem direito, que nós temos direito. Pelo que se sabe, não há perspectiva de vir a ser produtor de petróleo. Já é. Já é? Já é, porque o petróleo extraído na plataforma continental é da União. Então, sim. Então, sim. primeiro... Eu sei. Agora, como é que o senhor vê essa divisão dos recursos? Bem, primeiro eu quero dizer Como é que deve ser? Bem, deve ser justa. Na verdade, o Congresso Nacional está diante de uma possibilidade de corrigir uma grave injustiça no país, dentre outras tantas. Vários colegas, quando mencionam a questão da discussão também do fundo de participação, alguns deles, não é o caso do Hugo, mas alguns deles resvalam num velho preconceito. No caso do Acre, por exemplo, eu quero afirmar que nós devíamos era colocar uma emenda, e eu tenho vontade de fazer isso, em que o Acre receberia um plus a mais, a Amazônia brasileira. Por quê? Porque a nós é imposto um grau de abstenção do acesso aos recursos naturais que nenhum outro lugar do país tem. Aliás, nenhum outro lugar do planeta tem. Então, nós, na verdade, deveríamos era receber um plus a mais por preservarmos uma região para o Brasil e para o mundo. Mas na questão específica do dinheiro do petróleo, nós estamos falando do petróleo do mar. Portanto, com todo respeito, não existe, nesse caso, estados produtores e estados não produtores. O produtor aí é a União. Às vezes eu vejo personalidades queridas do Rio de Janeiro falando sobre a questão dos royalties do petróleo, e eu me pergunto, senhor presidente, com tanta veracidade, com tanta força de vontade, eu fico me perguntando se é verdade. Mas aí depois eu penso e volto a afirmar, não é verdade. O estado do Rio, o estado do Espírito Santo, com todo o carinho que eu tenho, não são produtores coisa nenhuma. O interessante é que fizeram agora uma passeata chapa branca com vários famosos. E eu queria perguntar, dessa tribuna que é o meu lugar, para os famosos, se naquele momento se lembraram que a Amazônia ainda existe. Porque só se lembram da Amazônia na hora de proibir e de criar uma série de restrições para que o homem amazônico possa sobreviver. Não é verdade, esses estados não gastaram nada do seu orçamento para pesquisar, para descobrir ou para cuidar de um patrimônio que é da União. Diante dos fracassos éticos em que vive a política nacional, Márcio emite sua opinião, que é, antes de tudo, a de um cidadão brasileiro, e trata o poderio econômico em candidaturas como injustiça democrática. As duas iniciativas que alteraram o processo eleitoral brasileiro para muito melhor, as duas foram iniciativas populares, a que combate a corrupção, a primeira, e agora a da ficha limpa. Se nós não tomarmos a nossa medida, a sociedade vai continuar demandando e legislando por nós. Então não há, nesse aspecto, eu acho até uma certa vergonha para o parlamento de conviver com esse debate há muitos anos e até agora não ter tomado uma atitude de resolver algo que a sociedade clama. O que a gente precisa evitar? Precisa evitar essa prática que no meu estado a gente chama, no popular, de uma prática imunda,
da compra de voto, do poder abusivo econômico em época de campanha, que se faz em cima da miséria brasileira e da ignorância. Então, esse é um objetivo. E o parlamento, se não tomar iniciativa, ele não pode reclamar, porque a sociedade vai continuar tomando. Eu não falo aqui em nome do meu partido, o PSDB. Nós estamos formando juízo. Eu vou formando o meu juízo, muito simpático à lista, ao voto proporcional, numa lista flexível, para começar, com o fim das coligações, que desfigura a representação parlamentar, com o financiamento público de campanha, aí o presidente faz uma argumentação, mas o financiamento público de campanha, ele iguala. Num estado como o meu, que é o estado do Acre, ou numa região de São Paulo, de Minas, como que uma candidatura vai se apresentar com recursos econômicos infinitamente superiores ao outro? O poder da fiscalização da polícia, do Ministério Público Eleitoral, se fará com muito mais eficiência. Questiona na Comissão da Reforma Política a criação desenfreada de partidos e o que está por trás desta prática. O que fazer para manter a fidelidade partidária e, ao mesmo tempo, evitar que um diretório regional, nacional ou municipal exceda e imponha aos parlamentares uma ditadura em que praticamente anula aos parlamentares o direito ao debate, que o parlamento é um debate. Você tem que participar dele sabendo que pode, ao final, ser convencido ou convencer o seu oponente. Quando a gente prega a democracia representativa, direta, aliás, que é fazer com que o eleitor volte mais vezes à urna para votar, estamos pregando esse conceito. Então eu pergunto, se não há entre os vícios que queremos cortar, se não há na eleição do presidente da República uma influência direta na eleição da sua bancada. Márcio cobra mais atenção com o seu estado nos dias vividos por sua gente na dolorosa alagação de 2012. Márcio lamenta e apela para a presidenta Dilma. E há mais de 30 anos eu venho dizendo que o meu estado e a Amazônia brasileira têm cedido a toda a pressão nacional e internacional para transformar aquilo num patrimônio da humanidade sem nada em troca. Eu quero, nessa tarde, poder aqui dizer do meu lamento e fazer um apelo para que o Executivo brasileiro, através da Presidente da República, se sensibilize com a questão acreana. Não é possível que depois de uma catástrofe como essa, que eu repito, praticamente 30% da capital do meu estado foi atingida, e até agora o governo brasileiro, a quinta economia do mundo, conseguiu mandar para o Acre apenas 5 milhões de reais. Isso é menos do que 1% do que este governo gastou no ano passado com viagens no orçamento da União e na Transparência Brasil. Está dito isso de forma clara. Eu faço da tribuna desta casa um apelo ao governo brasileiro, à presidenta da República. Márcio é uma voz ativa do Acre na Câmara Federal, defendendo direitos de sua gente. E lembra que o debate do Código Florestal data 12 anos e só agora teve um desfecho. Deputado Aldo Rebelo, como relator, pesquisou e andou pelo Brasil inteiro, ouvindo as pessoas interessadas, as ONGs, e finalmente parece que essa semana a Câmara vai dar a sua última resposta. Vamos colocar um fim a esse assunto que demora mais de uma década. Senhor presidente, eu sou acreano, venho debatendo esse assunto há muito tempo. Márcio exige das organizações não governamentais a comprovação de ações de seu papel social, prestando contas com o governo sobre convênios. Nós temos quase 350 mil ONGs, menos de 1% delas é que faz convênio com o governo. Então, senhor presidente, reconheço que não é neste governo e nem no Brasil, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar calados. E eu apresento esse projeto
para que todas as ONGs, ao fazerem convênio com o governo brasileiro, tenham que passar pela lei de licitação e estejam, como todas as empresas, prontas a prestarem contas aos órgãos competentes ao Tribunal de Contas da União. Conhecedor dos anseios dos acrianos, Márcio discursa sobre o verdadeiro papel de uma linha de oposição política. Quero deixar claro minha opinião sobre o papel das oposições no meu estado, o querido estado do Acre. É fácil constatar que o povo acriano quer promover a alternância do poder e quanto mais perto chegamos desse objetivo, mais aumenta a nossa responsabilidade. É preciso, como nunca, nos prepararmos para a tarefa de governarmos o Acre. Sempre defendi e lutei pela unidade das oposições, que deve ser selada a partir de pontos comuns, como a defesa do aperfeiçoamento democrático e o crescimento econômico, que liberta e cria oportunidades a milhares de acrianos.